Vamos ler alguns versículos. O primeiro está em Apocalipse 21, 7. Apocalipse 21, 7. Diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Agora vamos ler em Efésios, capítulo 1. Efésios 1, capítulo 1, versículo 3 até o 6. Bendito o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Agora vamos ler na mesma carta aos Efésios, capítulo 4, capítulo 4, versículos 12 e 13. 12 e 13, capítulo 4. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E agora vamos ler mais um versículo em Hebreus, a carta aos Hebreus, o capítulo 2. Versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Diz assim: porque convinha aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Vamos orar. Amado Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Pai, pela maravilhosa, preciosa oportunidade de estarmos juntos, em comunhão. Essa comunhão preciosa, que vem de Ti, Pai, que vem do Teu Filho para nós, e que é concedida e obrada pela graça do Espírito Santo entre nós. Obrigado, Pai, pela Tua graça, de estarmos juntos, ter esses dias juntos, para estarmos em comunhão contigo e uns com os outros. E também para ouvir a Tua voz, pela Tua palavra. A Tua palavra que permanece para sempre no céu, mas também está conosco agora. Nós te pedimos, Pai, que essa palavra que já foi falada, que já foi escrita faz tantos anos atrás,
possa, pelo poder do Teu Espírito Santo, ser novamente falada aos nossos corações e escrita neles com a tinta do Teu Espírito. No nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Irmãos amados, faz um tempo que o Senhor tem colocado no meu coração um encargo de falar sobre a necessidade da maturidade na sua igreja. Já o ano passado, eu tive a oportunidade de estar junto com alguns irmãos em Goiânia e nós falamos alguma coisa sobre esse assunto. E também agora no Chile, no princípio de ano, no sul, em Jucacura, a gente também teve a oportunidade de falar sobre o tema, sobre o mesmo assunto. Eu creio que o assunto da maturidade é um assunto principal nesses últimos dias, nessa última hora da igreja. Eu creio, com muitos outros irmãos, que nós estamos vivendo os últimos dias. Estamos esperando pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos crendo que o Senhor está voltando pronto. Estamos esperando que o Senhor possa voltar. Mas nesses dias o Senhor está fazendo uma obra específica. Nesses dias, antes da sua volta, o Senhor está fazendo alguma coisa específica. E nós temos que conhecer o obrar de Deus, o fazer de Deus, o agir de Deus nos últimos dias. Porque esse agir tem a ver diretamente conosco. Tem a ver com o que o Senhor quer lograr, quer obter da sua igreja nos últimos dias. Na verdade, Ele vai vir. Amém? Você crê que o Senhor está voltando? Eu creio que o Senhor está voltando. O Senhor vai voltar. Mas a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está relacionada com alguns fatos fundamentais, essenciais, que a igreja deve experimentar antes de que Ele possa voltar. A vinda do Senhor está relacionada, vamos dizer assim, usando uma palavra, organicamente com a igreja e a edificação da igreja. A vinda do Senhor não é uma coisa simplesmente mecânica. Não é simplesmente uma data marcada aí como falamos, calendário? No calendário de Deus. Não é uma data marcada em vermelho no calendário de Deus. Só isso. Quando essa data se cumprir, então ele vai voltar. Mas está organicamente relacionada com a edificação, o crescimento e a maturidade da sua igreja, a sua noiva. O que quer dizer organicamente? Tem que ver com o processo da vida. A vida, os seres vivos são organismos. Eles se desenvolvem a partir de um princípio básico, de uma célula básica, original, e depois eles vão se desenvolvendo até que eles atingem o seu estágio de madurez, de maturidade. Entende isso? É uma coisa orgânica. A vinda do Senhor é a coroa da maturidade da igreja. Quando a igreja esteja amadurecida o suficiente, seja o suficientemente amadurecida, então o Senhor, como a coroa dessa madurez, vai voltar pela sua igreja. Os irmãos nesses dias falam muito sobre as profecias, sobre o que a Bíblia fala dos acontecimentos mundiais, as situações mundiais, o movimento das nações. Muitos irmãos estão procurando ver o que está acontecendo nas nações, o que diz a Bíblia a respeito disso. O que tem a ver com Israel, a situação de Israel, os judeus, a volta dos judeus à sua terra. E muitos acham que esses sinais são os que vão mostrando o caminho da volta do Senhor. Mas quero dizer para os irmãos que mesmo que esses sinais tenham a ver com a volta do Senhor, tem um sinal, sobre todos os sinais, o maior sinal que fala da volta do Senhor é a maturidade da igreja do Senhor. Não são esses sinais exteriores,
Eles falam também, mas não são isso os que falam finalmente da sua volta. Quando você veja uma igreja gloriosa, restaurada, amadurecida, matura para o Senhor, então você vai saber que o Senhor está voltando pela sua igreja. É isso que nós temos que saber nesses dias. O que o Senhor está procurando em nós é maturidade. Maturidade. Vamos ver aí então os versículos que nós vimos no princípio. Os irmãos estão escutando bem? Mais ou menos. Irmão, coloque o som um pouquinho mais alto. Alguns irmãos não estão escutando bem. Amém. Nós vimos aí no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 7. Vamos começar aí. Diz assim: quem vencer, herdará todas as coisas. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quando nós lemos esse versículo aqui, nós podemos achar que a maneira em que está escrito, os tempos verbais que são usados, são um pouquinho estranhos. Por exemplo, nós entendemos que tempo futuro tem sentido quando diz herdará, quem vencer herdará futuro, todas as coisas. É claro que herdar todas as coisas pertence ao futuro ainda. Ainda nós não temos herdado todas as coisas. É claro então que essa parte da promessa que está aqui tem a ver com o futuro. Mas o que segue aqui já tem alguma dificuldade, porque veja bem, e eu serei seu Deus. Agora está em tempo futuro, mas nós sabemos que Ele é nosso Deus hoje, não é? O nosso Deus é nosso Deus hoje. Mas aqui diz serei, futuro, seu Deus. E acrescenta: e ele será meu filho. Mas nós sabemos também que hoje somos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui hoje? Você sabe que é um filho de Deus? Uma filha de Deus? Nos diz assim, Evangelho de João, capítulo 1: mas a todos os que lhe receberam, deu-lhes potestade de serem chamados filhos de Deus. A todos aqueles que receberam ao Senhor Jesus Cristo. Você tem crido nele, você é um filho de Deus. Mas aqui, no final do livro de Apocalipse, nós achamos essa promessa, tempo futuro, e ele será meu filho. E nós hoje não somos filhos de Deus. Será que Ele hoje não é nosso Deus? Olhando para o que fala a Escritura em outras partes, nós sabemos que não. Que Ele hoje é o nosso Deus e hoje nós somos seus filhos. Mas então isso aqui tem que significar uma outra coisa. Vamos procurar entender então o que o Senhor quer dizer com essa expressão, essa sentença aqui misteriosa. Por que está em tempo futuro? A chave, nós achamos na última palavra: e ele será meu filho. No grego, na língua original em que foram escritos os livros do Novo Testamento, no grego, nós achamos duas palavras
que são traduzidas como filho nas nossas Bíblias, mas que têm um significado diferente na língua grega. Infelizmente, tanto no português quanto no espanhol, não temos duas palavras semelhantes que possam traduzir as palavras gregas. Mas no grego, nós temos duas palavras. A primeira, que é aquela que se usa aqui, é a palavra huios. Huios. A palavra grega usada aqui é huios, que se traduz como filho. Mas huios, no grego, significa filho maduro, filho adulto. Quando você queria falar de um filho maduro, adulto, você usava a palavra grega huios. O filho maduro, um filho adulto, é um huios. Por exemplo, sempre que a Bíblia fala do Senhor Jesus Cristo e diz que Ele é o Filho de Deus, a palavra grega é huios. A palavra grega usada para o Senhor Jesus, sempre que se fala dele como Filho de Deus, é huios. Ele é o Filho adulto, maduro de Deus. Mas, normalmente, nem sempre, mas normalmente, quando a Bíblia fala de nós como filhos de Deus, a palavra grega que se usa aí é teknos. Por exemplo, aquele versículo que nós já lembramos, Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui a palavra que está em tempo presente, a diferença da palavra de Apocalipse que está em tempo futuro, a palavra grega aqui não é huios, como em Apocalipse, mas é teknos. Teknos. Deu-lhes o poder de serem feitos teknos de Deus. Se nós tivéssemos a possibilidade de ler grego, nós veríamos que está falando de duas coisas diferentes. Que em Apocalipse fala em tempo futuro de nós sermos feitos huios de Deus, filhos maduros de Deus. Mas em tempo presente, nos diz a Escritura, no Evangelho de João, Ele nos deu, tempo passado, em Cristo, o poder de sermos feitos filhos teknos de Deus. O que é um teknos? A diferença de um huios, um filho maduro. Um teknos é um filho pequeno, uma criança. Teknos é uma criança. Na verdade, seria até melhor traduzir aqui, crianças de Deus. Ele nos deu o poder de sermos feitos crianças de Deus. O que quer dizer criança? É um filho também, mesmo que aquele filho maduro, adulto, mas que ainda está crescendo, está sendo formado. Um teknos não é simplesmente um filho biológico. Deus não tem filhos biológicos como alguns homens por aí no mundo. Tem pessoas que têm filhos, mas não criam aqueles filhos. Você já sabe, o homem tem possibilidade de gerar filhos, mas nem sempre cria seus filhos, homens irresponsáveis deste mundo. Mas o sentido do teknos não é simplesmente gerado, mas também que está sob uma disciplina de formação da parte do Pai. Esse é um teknos. Entendeu? Filho maduro, aquele que já passou pela disciplina do Pai e alcançou a maturidade, e já é adulto, e fala de igual a igual com seu pai. O filho teknos é a criança que está ainda sendo formada pelo Pai, ensinada pelo Pai, treinada pelo Pai, para que ele possa crescer e um dia se tornar um huios, um filho maduro de Deus.
Tecnos, filho que está sendo criado, formado, desde criancinha até alcançar a maturidade. Nós temos essas duas palavras na Escritura. Com essas duas palavras, nós podemos entender o propósito eterno de Deus. Nessas duas palavras, nós temos contido o propósito eterno de Deus conosco. Então vamos ler aí, na carta aos Efésios, o versículo que já nós temos lido. Capítulo 1 de Efésios, versículo 5. Vamos só ler, já limos vários versículos, mas vamos só ler o versículo 5. No versículo 3, nós achamos que esse é um propósito eterno. É uma coisa que Deus imaginou, desenhou, antes dos tempos dos séculos, na eternidade. Deus tem um propósito. Deus tem um desejo no seu coração, que não é um desejo ocasional, passageiro, mas um desejo eterno. Esse desejo é o que está por trás de todas as obras de Deus. Porque diz a Escritura, o mesmo Paulo, o apóstolo Paulo em Efésios, que Deus faz todas as coisas conforme o desejo. Esse desenho, esse propósito, o propósito da sua vontade é o que está escrito aqui. O que Deus tem se proposto em si mesmo. Aquilo que governa todos os atos de Deus, todas as obras de Deus, todos os fatos divinos estão governados por um propósito central e supremo. E esse propósito é o que nos vem a mostrar o apóstolo Paulo. Capítulo 5. E nos predestinou, a nós, a raça humana, os homens, tem a ver com a raça humana, tem a ver com o homem, tem a ver com nós, a igreja. Nos predestinou para filhos de adoção. Nessa frase, que é traduzida do grego, filhos de adoção, está resumido o propósito eterno de Deus. A frase filhos de adoção traduz uma palavra grega, uma só palavra grega. No grego você só tem aqui uma palavra, que é traduzida como uma frase, filhos de adoção. Já tem aqui a palavra filho. Mas o que nós temos que perguntar-nos agora, de que filhos fala aqui? É tecnos ou é huios? Segundo o que já temos entendido. Então a palavra grega aqui é huios. A palavra grega é uma só. Diz huiotesia. Ele nos predestinou para a huiotesia. Palavra estranha, esquisita. Para nós, para o nosso ouvido. Mas lembra dessa palavra, huiotesia. Tem duas partes. Huios, filhos maduros. E a segunda parte, tesia, que quer dizer ser posto, ser colocado no lugar. Então a tradução literal é para sermos postos no lugar de filhos maduros de Deus. Essa é a tradução. Porque nós temos aqui como filhos, para sermos filhos de adoção, para filhos de adoção, no grego é para sermos colocados, postos no lugar de filhos maduros de Deus. Por que é tão importante? Porque está falando de maturidade. E nós já falamos que a maturidade é o propósito de Deus para esta dispensação a respeito da igreja. É o que Deus está procurando hoje com todos nós. Porque isso não é só uma coisa que tem a ver com essa dispensação desses dias, da graça, do Evangelho, da igreja, mas tem a ver com o seu propósito eterno.
propósito eterno de Deus que nós sejamos seus filhos maduros. Sermos colocados na posição de filhos maduros. O que quer dizer isso? Mas disso está falando o apóstolo Paulo. Nos predestinou. Sabe o que significa predestinar? Uma palavra que tem trazido tanta discussão no seio da igreja ao longo do século. A predestinação. Uma doutrina difícil, complicada. Mas a palavra grega, tal como a usa o apóstolo Paulo aqui e em Romanos capítulo 8, versículo 28, 29, não tem a ver com a salvação do homem, mas tem a ver com um propósito eterno de Deus para com o homem. Não diz que Ele nos predestinou para sermos salvos, mas que nos predestinou para sermos colocados no lugar de filhos maduros de Deus. Não está escrito assim? Temos que filhos de Deus. Diz amém? Amém. Mas o que quer dizer isso? Filhos maduros. O que significa? Que sentido tem? O livro de Apocalipse nos diz que isso é uma coisa ainda futura. Diz que está no futuro ainda aquela adoção de filhos maduros de Deus. Os filhos de adoção ainda é uma coisa que está para ser cumprida. Ainda não chegamos lá, mas temos que chegar lá, porque esse é o propósito eterno de Deus. Você foi criado para esse propósito. Você existe, eu existo para esse único propósito de Deus. Você não tem razão de existir mais que por isso. Quando Deus desenhou o nosso cabelo, os nossos olhos, a nossa mente, o nosso corpo, as veias, os músculos, todo o ser humano, a alma do homem, o espírito dentro do homem, tudo foi desenhado para essa adoção de filhos maduros de Deus. Você já sabia isso? Deus teve um sonho antes dos tempos. Nesse sonho, Ele nos viu como filhos maduros seus. Mas isso, o que quer dizer? Vamos ver então, Efésios, capítulo 4, nós já limos aí. Versículo 13. Aqui outra vez, mais uma vez. Paulo fala daquele propósito, daquele alvo de Deus. Mas com outras palavras. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Agora nós sabemos que isso não é simplesmente um propósito individual para cada um de nós, mas é um propósito coletivo. Inclui a todos nós. Todos nós estamos dentro desse propósito juntos. Não é que cada um separadamente está indo para esse propósito, para esse alvo de Deus, mas nesse alvo estamos todos juntos, considerados por Deus. Até que todos cheguemos, todos. As crianças de Deus, todos aqueles que foram gerados por Deus em Cristo, todos são chamados para esse alvo divino. Eu serei seu Deus e ele será o meu filho maduro. Amém? Então diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento, e aqui está a chave da maturidade, do alvo de Deus. O que significa filhos maduros de Deus? E ao conhecimento, e aqui o grego é epignosis, quer dizer conhecimento pleno, completo, total, integral do Filho huios de Deus.
chegar a sermos filhos maduros de Deus, quer dizer que nós chegaremos a conhecer perfeitamente ao Filho de Deus, maduro de Deus, completo de Deus, que é Jesus Cristo. E diz assim: a homem perfeito. Mas aqui a palavra grega não é perfeito. A palavra grega literalmente é o que estamos falando, maduro. Um homem, a ideia é essa, que siga a continuação, a medida da estatura completa de Cristo. O que quer dizer isso? Você já viu quando as crianças começam a crescer? Quando são pequeninas e começam a crescer, elas fazem na parede uma marquinha, aí para ver a sua estatura, onde elas vão. Depois que elas crescem mais um pouquinho, fazem outra marca. E outra marca, pelo menos lá no Chile, não sei se aqui as crianças fazem isso. Aí vão marcando, e eles vão vendo e tentando ver quanto cresceram. Eles querem chegar um dia a serem como seus pais, altos, grandes, maiores. Não é assim? A criança quer crescer um dia e ser como seus pais, ficar na mesma altura dos seus pais. É natural da criança desejar isso. Agora nós temos, irmãos, uma medida que alcançar. Também nós temos que crescer, subindo das marquinhas, estatura após estatura, até um dia sermos da mesma estatura de quem? Qual que é a nossa medida, aonde nós temos que chegar um dia? Crescer à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Amém? Esse é o varão perfeito, maduro, segundo Deus. Não é simplesmente crescimento físico, mas é crescimento integral, completo, em toda a plenitude de Cristo. Por isso diz que o Senhor Jesus, Ele crescia. Diz assim a Bíblia, Ele crescia em graça, sabedoria e estatura, ou seja, em graça, conhecimento de Deus, dependência de Deus, caminhar com Deus, sabedoria e estatura também física, diante de Deus e dos homens, até que ele chegou àquela estatura do varão maduro, perfeito. Ele é a nossa medida. Ele é a regra que nos mede a cada momento e a cada instante. Deus vai usar Cristo como a medida com a qual Ele está medindo o progredir da igreja, o crescimento da igreja. É segundo Cristo, até que cheguemos à medida daquele varão perfeito. E isso é maturidade. Temos também aqui outro versículo, em Romanos capítulo 8. Romanos 8, (29). Eu sei que muitos irmãos conhecem esses versículos, mas estamos tentando de entender o significado deles mais um pouquinho. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Novamente a palavra predestinou, que quer dizer literalmente, Ele deu para eles um destino de antemão. Antes deles nascerem, eles já têm um destino marcado por Deus para eles. Os predestinou para serem conformes à imagem
de seu Filho. Novamente aí a palavra é huios, Filho maduro de Deus. Serem conformes, feitos conformes à imagem do seu Filho. É o mesmo sentido. A imagem do seu Filho é a medida, é o alvo. Ele é o modelo segundo o qual Deus vai formar e conformar a todos os seus tecnós, crianças, as suas crianças. Então, o tratamento de Deus, a disciplina de Deus, tudo que Deus faz com os seus filhos, tecnós, as suas crianças, tem como alvo que eles sejam formados e conformados segundo aquele padrão que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso padrão. Deus quer que todos nós sejamos feitos semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Amém. Deus trabalhando nisso. Essa é a obra de Deus. Ele quer esculpir, forjar, formar em nós a imagem do seu Filho. E isso que significa maturidade. Alcançar a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Irmãos amados, tudo que Deus faz, o faz com esse propósito nas nossas vidas. Tudo que Deus o obra com esse propósito nas nossas vidas. Tudo que Deus trata conosco, Ele trata segundo esse propósito. Sempre que Ele está relacionado conosco, Ele está procurando desenvolver esse propósito em nós. Os seus tratos conosco estão sempre apontando para aquele algo seu, aquele seu propósito eterno, supremo. Irmãos, Deus não muda jamais. O nosso Deus não muda jamais. Ele não tem uma ideia hoje e tem uma outra ideia amanhã. Ele não tem um alvo um dia e outro dia tem outro alvo. Ele não é homem para que se arrependa. Ele não muda de planos, Ele não muda de propósito. Seu propósito é eterno, porque Ele é eterno. E Ele não vai mudar esse propósito, aconteça o que aconteça. Sempre vai continuar na frente com aquele propósito seu. Por isso você talvez lembre que os querubins, quando descem sobre a terra, o profeta Ezequiel diz que cada um deles caminha direito para frente e não se voltam quando caminham. Você já leu isso? Se pode, leia-lo aí em Ezequiel capítulo 1. Os querubins sempre vão para frente, não se voltam quando eles caminham, quando andam. Isso o que quer dizer? Que Deus não muda jamais de propósito. Que Deus não muda jamais de vontade. Mesmo que o povo fracasse, mesmo que o seu povo se aparte dele, se afaste dos seus planos, que o povo caia na ruína espiritual, Deus não muda seus planos. A ruína da igreja, o fracasso da igreja não vai impedir que Deus tenha no final seus filhos semelhantes a seu Filho Jesus Cristo. Nada vai impedir que Deus consiga, alcance e logre o seu propósito eterno. Nem mesmo a desobediência e a rebeldia do homem. Porque Deus é mais sábio do que os homens. E Ele sabe como fazer as coisas. Quando Israel está na máxima ruína nacional, a cidade está destruída, o templo destruído, tudo parece ter sido arruinado, os planos de Deus parecem ter acabado em nada. A mensagem de Deus nos querubins é: Deus não muda de propósito. E não depende de nós, depende dEle. No final, Ele vai ter uma igreja gloriosa. Glória ao Senhor!
Ele vai ter essa igreja gloriosa, aconteça o que aconteça, e oponha-se quem se oponha. O diabo vai rugir, o inferno vai rugir, as portas do Hades vão rugir, mas Cristo vai ter a sua igreja gloriosa. Eu posso dizer assim, diga-lo você também, o final da história humana está escrito, e nada pode mudar esse final. Deus vai ter a igreja gloriosa. Amém. Amém. Bendito seja Deus para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Então, irmãos, vamos ver aí em Hebreus capítulo 2. Versículo 10. Como Deus vai obter seus filhos? Aqueles filhos maduros, feitos conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo, à medida da estatura da plenitude dele, Cristo, aquele varão perfeito. 10. Porque convinha. Hebreus 2, 10. Capítulo 2, versículo 10. Porque convinha. Era bom, era o razoável, o certo. Para quem? Para Deus. Irmãos, quando nós falamos do propósito eterno de Deus, não falamos da nossa conveniência. O que convém a nós não é o que convém a nós, é o que convém a Deus. O propósito eterno de Deus é para Ele. É algo que Ele se propôs no seu coração para a sua glória. Você já sabe isso? É para a sua glória. Para a alabança, diz Paulo, da glória da sua graça. É para a glória dele. Não é para nós no primeiro lugar. Nós gostamos de estarmos aí no primeiro lugar. Queremos que todas as coisas girem em torno de nós. Mas as coisas são para Ele. Convém a Ele. Para a sua glória. Amém? Convinha aquele para quem são todas as coisas. E mediante quem tudo existe. Aqui, não sei como que é a tradução de a sua Bíblia aí em português, mas eu não vou ler aqui diretamente, vou falar como diz a minha Bíblia em espanhol, porque acho que está melhor. Porque convinha aquele para quem são todas as coisas, que havendo de levar muitos filhos à glória. Deus tem como propósito levar filhos até a glória. Filhos aí, e filhos maduros. Ele não vai levar crianças à glória. Ele vai levar filhos maduros. Como ele vai fazer isso? Consagrar-se pelas aflições o príncipe da salvação deles. Na minha Bíblia diz melhor, eu acho que diz melhor, ou pelo menos para o que estamos falando. Havendo de levar muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se mediante aflições ao autor da salvação deles. Porque tem o sentido de amadurecer, aperfeiçoar, amadurecer. Deus tratou primeiro com seu Filho Jesus Cristo. Ele não começou tratando com nós diretamente. Ele não começou forjando em nós alguma coisa primeiramente.
obrando em nós alguma coisa. Ele começou e tratou primeiro tudo com seu Filho, Jesus Cristo. Ele primeiro aperfeiçoou, amadureceu o seu Filho, Jesus Cristo. E diz aí, mediante aflições. E então, fazendo isso, Ele o fez o autor da nossa salvação. Amém? Lembre bem disso. É por meio do seu Filho que Deus vai levar muitos filhos à glória. Filhos à glória. A palavra grega que nós lemos aí, huiothesia, para nós entendermos melhor o que quer dizer a Bíblia quando fala de levar muitos filhos à glória, a palavra grega huiothesia se traduz, nós já dizemos, como colocar no lugar de filhos maduros. Mas essa expressão tem a ver com uma cerimônia específica no tempo antigo, que chamava-se assim, e que é traduzida normalmente em nossas Bíblias como adoção. Hoje em dia, quando nós falamos de adoção, o que nós entendemos por adoção? Você não tem filhos, ou tem alguns filhos, mas não pode ter mais filhos, ou quer trazer um filho de outra pessoa biologicamente de outra pessoa, para dentro da sua família, quer criá-lo como seu filho, e o que você faz? Faz um processo de adoção, e traz ele para dentro da sua família. Normalmente, esse é o significado para nós da palavra adoção. Mas na Escritura, quando fala de adoção, está falando de uma outra coisa. Está falando de aquele momento em que um filho tecnós, uma criança que está sendo formada, alcança a maioridade e se torna um filho juicioso. Nesse momento em que um filho tecnós transformava-se em um filho juicioso, chamava-se a huiothesia, e era uma cerimônia pública. Talvez você lembre aquela parábola do filho pródigo. Lembra? Lembra que ele um dia vem para o pai e diz: pai, me dê a minha parte da minha herança, eu vou embora. Lembra? Agora, fica estranho para nós, não é? Porque normalmente entre nós a herança se dá quando o pai morre, não é? Mas aqui o filho está dizendo: pai, me dê a minha herança, a parte da minha herança, porque eu vou embora. No tempo antigo, quando o filho alcançava a maioridade, que entre os romanos e entre os gregos normalmente era mais ou menos por volta dos 15 anos, ele deixava de ser um tecnós e tornava-se um juicioso. O pai fazia uma festa importante, e ele chamava todos os seus amigos. O pai da família chamava todos os seus amigos, e ele chamava também a seus familiares, a sua família, seus parentes. E se tinha escravos e servos na sua casa, ele chamava todos os servos da sua casa e fazia uma grande festa importante, única na vida. Se fazia uma vez na vida. Nessa festa importante, no momento central, no âmago daquela festa, ele se colocava de pé e chamava a atenção de todos e trazia o seu filho, o seu tecnós, a sua criança para o lado dele. Colocava a criança aí, no lado dele, na frente de todos aqueles que estavam convidados à festa. E publicamente ele dizia: esse aqui é o meu filho. O reconhecia como filho seu e lhe dava seu nome. Nesse ato de lhe dar seu nome, lhe herdava todo o que ele tinha. Tudo o que ele tinha nesse ato, nessa huiothesia, era traspassado a seu filho. E esse filho, desde esse momento para diante, esse filho
era, para todos os efeitos, igual ao Pai. Já viu o que significa a politesia? Que coisa impressionante, irmão. Você pode sacar conclusões. O que Deus está querendo conosco? O que Deus está querendo conosco? O seu propósito conosco. O Pai chamava a todos e dizia: esse aqui é o meu filho, o meu filhos. O colocava diante de todos no lugar de um filhos. Nesse ato, ele traspassava a ele todos os direitos e responsabilidades, e os seus bens, e a sua fazenda, e a sua autoridade, o seu nome. Desde esse momento para diante, ele era, para todos os efeitos, igual ao Pai. Todos os servos da casa tinham que obedecê-lo. Até esse momento, ele estava sob o governo dos servos da casa. Não é isso que diz Paulo na carta aos Gálatas? No tempo que o herdeiro é menino, é criança, está sob os servos da casa. Mas quando ele atinge a maioridade, ele passa a ser senhor da casa. Paulo está lembrando essa cerimônia. E quando ele diz que Deus nos predestinou para sermos colocados no lugar de filhos, está falando disso. Bendito seja o nosso Deus. Você não crê que uma coisa maravilhosa que Deus tem pensado, os pensamentos que Deus tem a respeito de nós? O que Ele quer? Um dia, irmãos amados, Ele vai convocar o universo todo. Um dia Ele vai chamar os anjos e os arcanjos, os seus servos. Os seus servos vão ser chamados à sua presença. Aí vão estar os querubins e os serafins, e os arcanjos e os anjos, os milhões e milhões de anjos serão chamados. A criação inteira será convocada por Deus para uma festa única e especial. Nessa festa, nesse dia, Ele apresentará seus filhos na glória. E dirá: eis, esses aqui são os meus filhos. Desde a hora para frente, eles são como eu. A minha autoridade, o meu trono, tudo que eu tenho, todas as coisas são deles. E os anjos se curvarão diante de Deus. E a igreja governará com Cristo pelos séculos dos séculos. Irmãos amados, nós somos a raça destinada para governar as cidades e os séculos dos séculos com Deus. Por isso diz assim, vamos ler Apocalipse, capítulo 2. Versículo 26. E ao que vencer, Apocalipse 2, 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regirá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Capítulo 3. Versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Chamados a sentar-nos com Cristo no seu trono, que é também o trono do Pai.
havendo de levar, diz a palavra, muitos filhos à glória. A glória é esse momento supremo, quando nós seremos apresentados para todo o universo como seus filhos, tendo a glória de Deus em nós. A maturidade do Filho de Deus, a plenitude de Cristo formada em nós. Irmãos amados, Deus quer nos herdar todas as coisas, mas Ele não pode herdar as coisas a crianças. Será que Deus pode herdar as suas coisas, tudo que Ele tem, às crianças? Porque o Senhor Jesus Cristo deve esperar até que a igreja alcance a maturidade. Porque a igreja, quando alcançar a maturidade, vai ser preparada, vai estar pronta para governar com Ele. A cerimônia das bodas é também a cerimônia em que a igreja se assenta com Cristo para governar com Ele. Mas será que a igreja vai governar sendo criança? Não pode. E por isso que o assunto da maturidade é tão essencial. E por isso que Deus está procurando essa maturidade. É a maturidade do seu filho, é a plenitude do seu filho, o que Ele quer formar na igreja. Primeiramente, nós falamos, Ele aperfeiçoou o seu filho. O Senhor Jesus sempre foi Filho de Deus. Ele é o Filho eterno de Deus. Os teólogos dizem, eternamente gerado por Deus. Você crê nisso? Ele é eternamente gerado por Deus. Ele não tem princípio. Ele não começou, não foi criado. Ele é gerado eternamente por Deus. É de uma mesma essência com o Pai e o Espírito Santo. É Deus de Deus, luz de luz. Bendito seja o seu nome para sempre. Ele é o Verbo de Deus. João diz, no princípio era o Verbo. E o Verbo era com Deus, estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é eternamente Deus. Mas, por causa do propósito do Pai, havendo Deus de levar muitos filhos à glória, foi necessário que um dia, no tempo, na história, no espaço, aquele Verbo eterno que é eternamente Filho de Deus, gerado por Deus, se encarnasse e fosse feito um homem como nós. Ele se fez homem para levar muitos filhos para a glória. Por que veio o Senhor Jesus ao mundo? Ele não só veio a salvar-nos. Era preciso que Ele nos salvara, que Ele nos salvasse para nós podermos tornar filhos de Deus e subir à glória com Ele. Mas o seu alvo final é que Ele pudesse levar muitos filhos para a glória. Irmãos, e se tornasse o primogênito entre muitos irmãos, e deixasse de ser o único filho para se tornar o primogênito. O unigênito se tornou primogênito entre muitos irmãos. Filhos, diz Ireneu de Leão, filhos no Filho. Esse é o propósito eterno de Deus. Filhos no Filho. Não filhos por outra parte, não filhos de outra maneira, mas filhos dentro, contidos no seu Filho amado. Filhos maduros, não crianças, não tecnós, mas filhos de Deus. E por isso Ele se fez carne. Por isso Ele tomou a nossa natureza. Por isso Ele entrou no ventre de Maria e se fez um homem. E nasceu neste mundo como uma criança pequenina. Ele fez tudo o caminho do homem. Aquele Verbo deixou a sua glória,
deixou a sua realeza divina, deixou a sua posição divina e veio para o mundo e nasceu nesse mundo como uma criança igual que todos nós. Porque ele devia ser o primeiro de muitos filhos de Deus levados para a glória. Ele devia abrir o caminho, a glória para todos nós. Ele devia ser nosso capitão, nosso estandarte, nossa bandeira, para entrar primeiro na glória e detrás dele, todos nós. Já viu isso? Ele é o primogênito, para quem tudo tenha a preeminência. Não diz assim a palavra? Para quem tudo, ele seja o primeiro. E ele abriu aquele caminho para nós. Mas como? Se fez homem e percorreu o caminho do homem. Viveu uma vida de homem em todos os estágios da vida humana. Ele não pulou estágio nenhum da vida humana. Ele não se poupou de nenhum estágio da vida humana. Ele viveu todos os nossos estágios. Ele foi menino dentro do ventre da mãe. Você imagina isso? O Deus que conhece tudo. O Deus que o sabe todo. Que é onipotente, onisciente, onipresente. Aquele Deus que é toda sabedoria, todo conhecimento, todo poder. Se fez uma criança fraca, indefensa, no ventre de uma mulher. E ali começou a percorrer o caminho do homem. Se fez homem. Nunca, irmão, deve se esquecer disso. Deus se fez homem. Amém? É Deus que se fez homem. E sendo homem, caminhou o caminho do homem. Ele cresceu como um filhinho, uma criança. Entrou na disciplina da formação do homem. Aprendeu a caminhar da mão da sua mãe. Você não aprendeu a caminhar assim? Ele também. Aí a mãe ensinou a ele a caminhar. Você crê que o Senhor saiu do ventre e saiu caminhando? As pessoas fantasticamente acham que o Senhor é algum tipo de Superman. Mas ele não era Superman. Ele se fez homem, não super-homem, mas homem, como nós, fraco e pequeno. Então o Senhor começou a crescer. Foi uma criança. E sendo homem, ele começou também a conhecer ao Pai, como sempre o conheceu, mas agora como homem. E caminhou o caminho do homem. Mas aquele caminho que todos nós fracassamos em percorrer, em recorrer, ele percorreu por todos nós. Esse caminho era o caminho que Adão devia tomar no princípio, devia pegar no princípio. No princípio, Adão, se ele comia da árvore da vida, o que aconteceria? Ele teria entrado no caminho do homem segundo Deus. O caminho do homem segundo Deus é aquele que estava escondido na árvore da vida. A árvore da vida continha o caminho de Deus para o homem. Mas o homem perdeu aquele caminho. Se extraviou longe daquele caminho. Longe da vontade, do propósito eterno de Deus para ele. E se tornou um homem caído, pecador, rebelde, revoltado contra Deus. Mas o Senhor Jesus entrou na vida humana e percorreu aquele caminho e fez a perfeição e foi amadurecendo naquele caminho, não segundo o homem, mas segundo Deus. Foi o homem segundo Deus, o homem segundo o pensamento eterno de Deus. E foi crescendo, e foi amadurecendo. Na escuridão, diz a Escritura, como raiz de terra seca, escondido de todos. Ninguém sabia que no seio daquela pequenina cidade, insignificante cidade de Nazaré, estava se formando o homem perfeito segundo Deus. O filho maduro de Deus estava sendo formado aí. E ele cresceu. Aprendeu a estar sujeito aos seus pais. Aprendeu crescendo, caminhando, conhecendo tudo, estudando como todos. Aprendeu um ofício.
um trabalho, uma profissão, fez amigos, teve pais, teve mãe, teve amigos, coleguinhas, tudo o que você teve, ele já teve também. Ele não foi diferente de nós. Ele não foi um místico, encerrado, fechado aí, numa montanha sozinho. Ele foi um homem comum. Quando ele começou a falar, quando ele começou o seu ministério, foi tão choqueante, não sei se tem essa palavra, choqueante. Foi um choque para todos os que conheciam ele. Mas não é esse o carpinteiro, não é Jesus. Não é Jesus, é Jesus que nós conhecemos, esse que conversa conosco, caminha pelas nossas ruas, come nos nossos restaurantes. Não é esse Jesus que estuda conosco, não é ele. E como que ele tem essas palavras agora? Como que ele fala essas coisas? Nunca falou antes, e agora fala palavras assombrosas. Era um homem comum, cresceu, mas interiormente crescia no seu relacionamento com o Pai. Crescia e crescia. Até que um dia ele esteve maduro. Ele alcançou a maioridade. Quando ele alcançou a maioridade, como homem, segundo o pensamento de Deus, aconteceu uma coisa extraordinária. Diz que João Batista estava batizando no Rio Jordão. Ele batizava. E no momento em que ele estava batizando, veio para ele Jesus, caminhando sobre o Rio Jordão, pelas margens do rio. E quando João viu ele viu, diz que o Espírito de Deus desceu na forma de uma pomba e se pousou sobre Jesus. E uma voz do céu falou: este é o meu Filho amado. O Pai o reconheceu como seu filho. Viu? Arruiotecia. Um momento em que o pai disse: acabou o tempo de criança. Já não está mais escondido, já não está mais crescendo na escuridão. Agora ele é o meu Filho amado, meu Deus amado. Ele me representa. A sua palavra é a minha palavra. A sua autoridade é a minha autoridade. Ele tem tudo o que eu tenho, é dele. Viu? Aí começou o ministério público do Senhor. Começou a atuar como juiz de Deus. Até esse momento, ele foi tecnos de Deus. Estamos falando como homem. Lembre, não estou falando dele como aquele verbo eterno de Deus, eternamente gerado. Estou falando na sua encarnação. Lembre que ele se esvaziou da sua glória e começou o caminho do homem até recobrar a sua glória, num sentido divino, mas num sentido humano, até ser glorificado. Amém? Percorreu o caminho do homem e aí caminhou. Chegou à maioridade. Mais ou menos por volta dos 30 anos, o Senhor chegou à maioridade. Cresceu em escuridão, mas chegou à maioridade. E aí começou o seu ministério público. E o Pai o reconheceu como seu filho e lhe deu toda a autoridade. Então o Senhor começou a atuar, a agir na autoridade, na representação do seu Pai. Amém? Vamos bem até aí? O que aconteceu depois? Ele fez o ministério que o Pai tinha preparado para ele. As obras, as palavras que o Pai lhe deu durante todos aqueles anos, ele foi coletando a vontade do seu Pai, conhecendo, até que veio o tempo de falar, de mostrar, de fazer, de agir. E ele o fez. Obrou. E ele cumpriu todo o que o seu Pai tinha aconselhado. O conselho eterno do seu Pai, ele cumpriu. Depois de 3 anos, ele já tinha obrado completamente a vontade do seu Pai. Ele atingiu o topo da sua maturidade como homem. Ele chegou ao ponto onde ele já não podia crescer mais.
Já não podia desenvolver-se mais. Ele chegou ao topo da humanidade perfeita, havendo feito as obras perfeitas e havendo falado as palavras perfeitas do seu Pai. Ele chegou à plenitude. Mais ou menos por volta dos 33 anos. Aí está o Senhor, perfeito, completo, Filho de Deus. O que falta? Só uma coisa: subir à glória. Só falta que Ele suba à glória. Só falta que Ele seja recebido na glória. Só fica que Ele seja recebido na glória e todos os anjos e arcanjos e querubins e serafins sejam juntados, convocados pelo trono de Deus e Ele seja apresentado como um Filho que há de governar para tudo, o sempre. Só falta isso. Aí está o Senhor. 3 anos depois, tudo completo, tudo acabado, a obra acabada, tudo feito. E Ele sube um monte. Aí o Senhor sube um monte. E junto com Ele, 3 discípulos. Pedro, João e Tiago. E aí subem aqueles 3 discípulos com Ele. Aí está o Filho perfeito, amadurecido, completo. Nada mais já pode ser acrescentado para Ele. Nada humano lhe é desconhecido. Nenhuma experiência, nenhum estágio da vida humana tem sido poupado dele. Ele passou todo, recapitulou todo. E Ele amadureceu em todo e agora está perfeito, pronto para subir à glória e tomar o lugar que lhe pertence como Verbo eterno de Deus, mas que também tem alcançado como filho de homem. Perfeito e aperfeiçoado. Só falta que Ele suba à glória. E aí está ele naquele monte com seus discípulos. E no momento em que Ele ora, aquela glória que Ele tem ganhado como homem e que Ele tinha como Filho de Deus na eternidade, desce sobre Ele. Porque Ele já alcançou o topo do desenvolvimento humano. E a glória desce sobre Ele. Lembre, levar muitos filhos à glória. A glória é o caráter de Deus forjado no homem. Deus tem sido formado nele perfeitamente, como homem. E aí a glória está sobre ele. As suas vestes se transfiguram e brilham, mais brancas do que a neve. Brancas. É a glória dele. Só falta que ele dê um pulinho e já está na glória, rodeado dos anjos para governar para sempre. Mas, amados irmãos, existe mais uma coisa. Ele é o Filho de Deus. Sabe o que você precisa? O que se precisa para que o Filho possa governar com o Pai? Ele já tem o caráter. Ele já tem a maturidade suficiente. Mas o Pai tem propósitos. Quando uma criança é pequena, a característica de uma criança pequena é que é egocêntrica. Você já viu? Quanto mais pequenina é uma criança, mais egocêntrica é. Quando um menino nasce, sai do ventre da sua mãe, ele não percebe, falam os cientistas, os médicos, ele não percebe a diferença entre ele e a mãe. Ele acha, a criança pequenina, o bebê, acha que todas as coisas são como uma extensão dele. A mãe é parte dele, tudo é parte dele, ele é todo. Na verdade, ele acha que não existe nada mais do que ele. A mãe é uma coisa dele, a leite da mãe, o calor da mãe. A mãe sente que o filho a ama, mas na verdade o filho, o que ama é o que a mãe é para ele. Mas aquele filhinho pequeno não se importa com os sentimentos da mãe. Não se importa. Não. Nem percebe os sentimentos da mãe, nem se interessa nos sentimentos da mãe, nos propósitos da mãe, nos desejos da mãe, não existem para ele. A mãe é parte dele. À medida que a criança cresce, ele começa a descobrir que as coisas do mundo que o rodeia não são parte dele, são diferentes dele. E começa a aprender que as coisas, na verdade, não são todas dele. Já viu como são as criancinhas pequenas? Quando tem um brinquedo... Tem 2 criancinhas pequenas, vêm jogar com um brinquedo na casa de alguma delas, e sempre fala, a briga sempre é a mesma: isso aí é meu, é meu, é meu, é meu. E a outra criança o que diz? É meu, não, é meu. E aquela criança: não, é meu, é meu.
A criança crê que tudo é dela, tudo é para ela. A característica das crianças é que são egocêntricas. São gracinhas, mas são egocêntricas. Não é? Irmãos amados, na medida que a criança cresce e vai amadurecendo, ele vai descobrindo que existem outras vontades, outros desejos, outras pessoas, outros sentimentos. E começa a considerar, a ter consideração, respeito pelos sentimentos, as ideias que existem fora dele. Mas é um processo, estou falando humanamente só. Mas espiritualmente é o mesmo. Não é? Você nasce de Deus, mas todos somos pecadores. Temos nosso coração corrompido pelo pecado. Mas Deus coloca em nós a vida, a semente do seu Filho. O Espírito de Deus vem morar em nós. Agora nós temos essa vida nova. Uma nova criação começou dentro de nós. Uma nova vida, com um novo propósito, um novo entendimento, um novo desígnio, uma nova vontade. Tudo novo dentro de nós. Mas essa vida tem que se abrir caminho dentro de nós, desbroçando, tirando fora todo o velho. O velho ainda está aí, mas o novo vai conquistando, vai ganhando espaço, vai crescendo, até que logra, até que consegue tomar domínio e governar. Mas é um processo longo. Então, irmãos, o Senhor Jesus está aí, no momento de subir à glória. Mas falta uma coisa. Ele sabe, desde a eternidade, Ele sabe uma coisa. Na eternidade passada, o Pai tinha um plano, tinha um propósito. Qual que é esse propósito? Levar muitos filhos maduros para a glória. Esse é o propósito do Pai. O filho agora já está aperfeiçoado, já não precisa de mais nada, já tem alcançado tudo o que se pode alcançar. Mas o pai ainda não tem tudo o que ele deseja. O pai ainda não conseguiu tudo, não teve todo o que o pai está procurando desde a eternidade. E o filho sabe. Se o filho subir à glória, o pai terá para sempre um filho maduro, perfeito, mas só um filho. Só um filho, unigênito. Mas o pai está procurando muitos filhos. Muitos filhos. Levar muitos filhos à glória. Não só um filho, mas muitos. E o filho sabe, nesse momento supremo da sua vida, sobre o monte, quando ele atinge o topo da experiência humana, a plenitude, ele sabe que o pai ainda não tem filhos com ele. E sem que ele vai ganhar nada mais agora. Ele já ganhou tudo o que ele podia ganhar como homem, Mas ele sabe que o pai ainda não tem. Então, diz a Escritura que se aparecem ao lado dele Moisés e Elias. Moisés e Elias representam o Velho Testamento, o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento não só falava das glórias do Filho de Deus, da realeza do Messias de Deus, não só falava da glória do Messias de Deus, do Cristo de Deus, mas também falava em Isaías 53 dos sofrimentos do servo de Deus. Esse Filho, esse Cristo de Deus glorioso, esse Messias poderoso, que vai reinar para sempre, aquele príncipe da paz, também é o servo sofrente de Deus, tipificado nos sacrifícios dos quais falou Moisés, e tipificado naquelas profecias das quais falaram os profetas Moisés e Elias. A lei, os profetas falaram dele, não só das glórias que vendriam, que viriam, mas também dos sofrimentos do Filho de Deus. Não sofrimentos por ele, por causa dele, para ele, porque não precisa, mas os sofrimentos que ele deveria sofrer para obter, ganhar os filhos de Deus e levá-los à glória. Assim o Filho de Deus olha para frente, olha para o céu, vê o trono do seu Pai. Imagine, o trono está aí, alcance da mão, só subir, só dar um pulinho e já está na glória. E se poupa todo. Mas é o Filho de Deus. Nosso Filho,
por geração, mas filho de coração. Ele conhece, Ele ama, Ele fez seus os pensamentos mais profundos e íntimos do seu Pai. Os pensamentos do seu Pai são seus pensamentos. Os propósitos do seu Pai são seus propósitos. Ele pensa como Pai. Ele entende o coração do Pai. Ele ama o coração do Pai. Isso é o que faz dele um filho maduro de Deus. Um filho de Deus não é só aquele que tem a glória de Deus, mas que também conhece e ama e se apega à vontade, aos propósitos, os desejos mais profundos do coração de Deus. Os entende. E ele sabe que desde a eternidade o Pai nos amou. E nós perdemos a glória. E nós nos afastamos como ovelhas. Cada qual se afastou pelo seu caminho. Mas Jeová carregou nele os pecados de todos nós. Aí está a profecia, aí está Moisés e Elias, para que ele lembre o que foi falado. Ele pode subir à glória, mas também na frente a vontade do Pai está na cruz. O que o filho vai escolher? O que escolheu o filho? Podendo subir à glória, não tendo necessidade para ele de mais nada. O que ele escolheu? Ele escolheu a cruz. E ele desce daquele monte da glória. Ele volta a ser aquele homem comum, só com vestes humanas, naturais, sem glória, sem luz, sem nada ainda. E 6 meses para frente vai descendo e descendo até chegar à cruz. E aí ele consuma o propósito do seu Pai. Ele deve morrer para que nós podamos sermos filhos de Deus. Ele deve entregar a sua vida, ele deve ser partido, a sua vida deve ser liberada para que se torne a nossa vida também. A sua vida deve se tornar disponível para todos os filhos de Deus. Ele vai se tornar a vida daqueles que serão também filhos glorificados de Deus. Esse é o caminho do Filho. Por isso ele é o Filho amado de Deus. Por isso o Pai disse aí, no momento do começo do seu ministério, este é um Filho amado. Mas naquela hora, sobre o monte da transfiguração, quando a glória de Deus está sobre ele, o Pai repete as mesmas palavras: esse é o meu Filho amado. Porque não só é filho por maturidade, mas também é filho de coração. Filho que entende, filho que conhece, filho que faz seus os propósitos e os desejos do Pai. Amém? Isso, irmãos, é o que a Escritura nos fala sobre a maturidade. A maturidade está em Cristo. A maturidade dos filhos de Deus está em Cristo. Ele alcançou a maturidade, percorrendo todo o caminho do homem. Mas no momento supremo da sua vida, quando ele já podia subir à glória, ele ainda sabia que faltava uma coisa. Ele deixou a possibilidade de subir à glória e pegou o propósito do seu Pai, pegou o coração do seu Pai, o propósito eterno, o pôs sobre si e foi para a cruz. E ali morreu. E ali ele abriu o caminho para que todos nós podamos subir para a glória. O que Deus está procurando, irmãos, são filhos semelhantes ao seu Filho. Não são crianças. Criança é aquela que recebe muito, mas não dá nada. A criança só recebe, mas não sabe dar. O filho maduro é aquele que recebe e dá. Aquele que recebe e dá. Na mesma medida em que ele recebeu, ele dá. O filho recebeu todo do Pai, mas também o deu todo. Tudo que ele tinha, recebeu do Pai, mas também tudo que ele recebeu, o deu ao Pai.
O Pai precisava dele. O Pai precisava que ele morresse na cruz. Era preciso que ele morresse para que nós pudéssemos tornar-nos filhos de Deus. E ele escolheu esse caminho. A maturidade vem quando nós começamos a sermos semelhantes em coração ao Filho de Deus, que é Jesus Cristo. O grande problema de Deus conosco é que nós somos criancinhas. Sempre queremos receber. Sempre estamos procurando ver o que Deus nos vai dar. Mas quantos de nós conhecemos o coração do Pai e temos o desejo de fazer a sua vontade e agradar o coração do Pai como fez o Senhor Jesus? Quantos de nós temos o desejo, vemos a necessidade, conhecemos o coração do Pai? Sabe que quando você é criança, você já viu que alguma vez você tem algum problema, alguma situação difícil na sua casa? E será que você chama os seus filhos pequeninos, ajunta eles e diz: filhinhos meus filhinhos, eu tenho um grande problema, eu vou falar para vocês. E começa a falar dos problemas financeiros, as situações, as coisas que você tem na casa. Será que você faz isso? Por que não pode fazer isso? Porque a criança nem se importa, nem entende. Não é assim? E então, o que acontece com Deus é o mesmo. Deus não pode falar para nós os seus pensamentos, os seus desejos, a sua vontade, porque nós não entendemos, nem não se importamos com o que Ele precisa falar e deseja falar conosco. O Pai ama todos os seus filhos. Ele não faz diferença entre os filhos maduros e os filhos pequeninos. Ele ama todos por igual. Mas só fala com aqueles filhos crescidos as coisas importantes. As coisas que têm a ver com seu propósito eterno. Só fala com aqueles filhos que têm condição, a maturidade suficiente para ouvi-las, entendê-las e fazê-las. Não com todos. Vamos deixar por aqui agora, por enquanto, porque eu espero poder compartilhar mais uma vez no dia, a terça-feira. Vamos falar de forma mais prática. Eu acho, irmãos, que um dos grandes problemas que nós temos é a nossa falta de praticidade. As coisas que falamos no sentido geral, precisamos vê-las aplicadas na vida prática. Como que nós nos tornamos em filhos maduros na prática, no dia a dia? Na nossa vida diária, comum. Lembre que o Senhor Jesus se tornou filho maduro de Deus através de uma vida comum. Não uma vida incomum, mas comum, como a vida de nós. Porque Deus está procurando esses filhos. Está procurando aqueles filhos para poder levá-los à glória. Amém? O que vai a herdar todas as coisas é a maturidade. A imaturidade não pode herdar nada. É a maturidade que tem condição de herdar todas as coisas. Eu serei seu pai, herdará todas as coisas, eu serei seu pai e ele será meu filho. Essa é a promessa de Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos pôr-nos de pé e vamos orar ao Senhor. Amado Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Tu nos tens falado mais um pouquinho do Teu propósito eterno, do Teu coração. O Pai, nos ajuda a entender o desejo do Teu coração, o propósito Teu, que Tu tens pensado, estabelecido desde os tempos eternos. Nós gostamos muito de ouvir das coisas que Tu tens nos preparado para nos dar, para nos abençoar, para nos encher de graça.
Obrigado, Pai, por tudo que Tu tens nos dado em Cristo. Mas não gostamos tanto de ouvir da Tua vontade e da Tua demanda para nós, da Tua exigência para nós. Que Tu peses de nós. Porque somos muito pequeninos ainda. Ainda estamos sempre pensando em nós mesmos. Mas Tu, Pai, estás procurando filhos maduros, com os quais Tu te possas sentar e falar das coisas importantes, essenciais. Oh Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a crescer, a deixar essa vida de criança, essa vida de pequenos, essa vida de pessoas que sempre estão girando em torno a si mesmas, em torno às suas necessidades e desejos, e jamais tem tempo nem desejos de ouvir das Tuas necessidades e desejos, Pai. Nos ajuda, Pai, a nos crescer nesse propósito Teu. A Tua disciplina está sobre nós, o Teu Espírito está sobre nós, trabalhando segundo esse Teu desenho, essa tua vontade, esse é o Teu propósito. Não desistas de nós, Pai. Não nos deixe, Pai, por causa da nossa rebeldia, nossa desobediência, incredulidade. Não nos deixe, Pai. Mas nos ajuda, Pai, para crescer na graça, na vida, no conhecimento do Filho de Deus e nos tornarmos verdadeiramente filhos maduros Teus. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.